O God, you are my God, for you I long. For you my soul is thirsting. My body pines for you, like a dry, weary land without water. So I gaze on you in the sanctuary, to see your strength and your glory. For your love is better than life. My lips will speak your praise. So I will bless you all my life. In your name I will lift up my hands. My soul shall be filled as with a banquet. My mouth shall praise you with joy. On my bed I remember you. On you I muse through the night. For you have been my help. In the shadow of your wings I rejoice. My soul clings to you. Your right hand holds me fast. Na Liberdade da Solidão, por Thomas Merton. Tradução Companhia da Virgem, Editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo, se é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha, os links estão no descritivo. Ou também faça como o Marcelo fez. Você também pode contribuir comprando livros pela lista da Amazon, livros esses que chegam até mim para que sejam gravados. Muito obrigada, Marcelo. E obrigada também a todos pela presença. Uma boa escuta. A introdução não será lida. Começamos pela nota do autor. Os que foram bastante indulgentes para encontrar algo de interessante em Sementes de Contemplação e Homem Algum é uma Ilha, livro este que também pode ser ouvido aqui no canal, sentirão talvez algum prazer na leitura dessas reflexões, que, se tiverem qualquer valor, lhe vem do mérito de que o autor diz aqui algumas coisas que desejava muito dizer-se a si próprio e aos que poderiam estar inclinados a concordar com ele. Isso é sobretudo exato no que se refere à segunda parte, que trata do amor à solidão. Os que já leram as páginas cheias de estímulo de Max Picard sobre o mundo do silêncio, não terão dificuldade em reconhecer que muitas destas meditações foram inspiradas pelo filósofo suíço. Este livro, aliás, O Mundo do Silêncio, estará incluso na lista da Amazon, caso alguém queira comprá-lo para que aqui possamos ouvi-lo. Parece ser um livro realmente muito bom. Já vi diversas indicações em relação a ele. Prefácio. As notas que se acham nestas páginas foram escritas em 1983 e 1954, em épocas em que o autor, pela graça de Deus e favor de seus superiores, pôde desfrutar de oportunidades especiais para a solidão e meditação. Daí o título. Isso não significa que as notas sejam de caráter subjetivo ou autobiográfico. De modo algum visam relatar aventuras espirituais. No que concerne ao autor, não houve aventura alguma a ser contada, e, se tivesse havido, não teria sido, em todo caso, confiada ao papel. São apenas pensamentos sobre a vida contemplativa, intuições fundamentais que, no momento em que foram colhidos, pareciam de importância básica. Aqui é necessária uma explicação,
É muito provável que as intuições que parecem de importância vital ao autor não sejam tanto para outros que não têm a mesma vocação. Neste sentido, portanto, o livro é, de certo modo, bem pessoal. Por vezes, o que é dito é de caráter geral, outras vezes são observações feitas en passant e que chegam aos limites do comum. Em nenhum lugar estas notas poderão ser taxadas de esotéricas. Mas, no conjunto, estas reflexões sobre a solidão do homem diante de Deus, o diálogo do homem com Deus no silêncio e sobre a inter-relação de nossas solicitudes pessoais mútuas, são essenciais ao gênero de vida peculiar ao autor. Pode-se dizer também, entre parênteses, que esse gênero particular de vida não é necessariamente o ideal da ordem religiosa a que o autor pertence. Contudo, é um ideal substancialmente monástico. Quase não seria necessário acrescentar que muita água já correu debaixo da ponte para o autor desde que essas páginas foram escritas, e as correntes de pensamentos aqui encontradas têm avançado em várias direções imprevistas nos anos transcorridos. Numa época em que o totalitarismo se tem esforçado por todos os meios para degradar e desvalorizar a pessoa humana, esperamos estar certo reclamar a atenção para toda e qualquer reação, sã reação, em favor da inalienável solidão do homem e da sua liberdade interior. Não pode a criminosa balbúrdia do atual materialismo ter licença de abafar as vozes independentes que jamais cessarão de falar, sejam elas as dos santos cristãos ou dos sábios do Oriente, como Lao Tse ou os mestres de Zen, ou então vozes de homens como Thoreau ou Martin Buber, que pode ser ouvido aqui no canal, ou Max Picard. Está certo insistir em que o homem é um animal social. O fato por si é óbvio. Todavia, isso não justifica de modo algum querer tratá-lo como uma simples peça de utilidade numa máquina totalitária, e nem tampouco, aliás, numa que fosse religiosa. Para existir, a sociedade depende da inviolável solidão pessoal de seus membros. Para existir, a sociedade depende da inviolável solidão pessoal de seus membros. Uma sociedade, para merecer esse nome, deve compor-se não de números ou de unidades mecânicas, mas de pessoas. Ser uma pessoa implica em responsabilidade e liberdade. Ambas implicam em certa solidão interior, um senso de integridade pessoal, um senso da própria realidade pessoal e da capacidade que se tem para se dar à sociedade, ou recusar essa doação. Quando os homens se encontram submersos em massa de seres humanos impessoais, empurrados de lá para cá por forças automáticas, perdem a sua verdadeira humanidade, sua integridade, sua capacidade de amar, sua possibilidade de autodeterminação. Quando a sociedade se compõe de homens que desconhecem a solitude interior, não pode mais manter-se unida pelo amor. Consequentemente, é mantida pela violência e uma autoridade abusiva. Mas quando os homens se veem violentamente privados da solidão e da liberdade a que têm direito, a sociedade em que vivem apodrece, ulcerada pelo servilismo, o rancor, o ódio. Nenhum grau de progresso tecnológico poderá curar o ódio que devora, como um câncer espiritual, as entranhas da sociedade materialista. Há unicamente e sempre haverá uma só cura, e esta é espiritual. Pouco adianta falar aos homens de Deus e de amor se não são capazes de escutar. Os ouvidos com que se atende à mensagem do Evangelho estão ocultos no coração do homem e nada podem ouvir se não são favorecidos com uma certa dose de solidão e silêncio interior.
Em outras palavras, uma vez que a fé é questão de liberdade e autodeterminação, a livre recepção de um dom gratuito da graça, não pode o homem dar seu assentimento a uma mensagem espiritual enquanto tem a mente e o coração escravizados pelo automatismo. Permanecerá assim escravizado enquanto estiver submergido numa massa de outros autômatos, privados de individualidade e de sua integridade de pessoas, a que tem direito. O que aqui dizemos a respeito da solidão não é uma receita para eremitas. Tem a ver com o futuro do homem e do mundo em sua totalidade. Em especial, é claro, com o futuro da religião do homem. Parte 1. Aspectos da vida espiritual. Primeiro, não há na vida espiritual desastre que se compare ao de se ver imerso na irrealidade, pois a vida se mantém e é em nós nutrida por nossa relação vital com as realidades que se encontram fora e acima de nós. Quando nossa vida se nutre da irrealidade, morremos de fome. Não há maior desgraça que confundir essa morte estéril com a verdadeira e frutuosa morte, pela qual entramos na vida. A morte que nos dá entrada à vida não é uma fuga à realidade, mas um dom total de nós mesmos que inclui uma completa entrega à realidade. Começa pela renúncia à ilusória realidade que as coisas criadas adquirem, quando consideradas apenas em relação aos nossos egoístas interesses particulares. Antes de podermos ver que as coisas criadas, em especial as materiais, são irreais, devemos ver com clareza que são reais. Pois a irrealidade, entre aspas, das coisas materiais é apenas relativa à maior realidade das coisas espirituais. Iniciamos a renúncia às criaturas afastando-nos delas e considerando-as como são em si mesmas. Assim penetramos em sua realidade, atualidade e verdade, que não podem ser descobertas sem que as tenhamos colocado fora de nós, delas nos distanciando para vê-las em perspectiva. Não podemos ver as coisas em profundidade enquanto as afogamos, afagamos, a elas nos agarrando. Quando delas abrimos mão, começamos a apreciá-las como são em realidade. Só então podemos começar a ver Deus nelas. Somente quando o encontramos nelas, podemos iniciar os primeiros passos no caminho da contemplação obscura, no fim do qual estaremos aptos a achá-las nele. Os padres do deserto acreditavam que a solidão fora criada por Deus como valor supremo a seus olhos, precisamente porque não tinha valor aos olhos dos homens. A aridez do deserto era um lugar que jamais seria estragado pelos homens, porque nada possuía para lhes oferecer, nada tinha para atraí-los, nada havia a ser explorado. O deserto foi a região em que o povo escolhido peregrinou durante 40 anos, onde Deus só dele cuidou. Poderiam ter atingido a terra prometida em poucos meses, se tivessem dirigido diretamente a ela. Mas Deus planejara que aprendessem a amá-lo no deserto, e que se lembrariam sempre do tempo passado na solidão, como o tempo idílico de sua vida com ele só. O deserto foi criado simplesmente para ser o que é, não para ser transformado pelos homens em algo diferente. Assim também a montanha e o mar. O deserto é, portanto, o lugar lógico de habitação para o homem, que não procura outra coisa senão ser ele próprio, isto é, uma criatura solitária e pobre, dependendo unicamente de Deus, sem nenhum grande projeto que se interponha entre ele e seu Criador. Esta é pelo menos a teoria. Há, contudo, outro fator. Primeiramente, o deserto é o lugar da loucura. Depois é o refúgio do demônio.
lançado no deserto do Alto Egito para vaguear pelos lugares áridos. A sede faz o homem enlouquecer, e o demônio é um louco devorado pela sede de sua própria excelência perdida. Perdida porque nela se fechou, excluindo tudo mais. O homem, portanto, que se dirige ao deserto para ser ele próprio, deve tomar cuidado para não enlouquecer e se tornar servo do que ali habita num estéril paraíso de vácuo e de raiva. Todavia, consideremos os desertos da época atual, que são a aurora de nova e terrível criação, o lugar de experiências por meio das quais o homem tenta descriar o que Deus abençoou. Hoje, no século da maior realização técnica do homem, o deserto, enfim, atinge sua importância particular. O homem não tem mais necessidade de Deus. Pode viver no deserto com seus próprios recursos. Pode construir ali suas fantásticas cidades protegidas contra tanques, cidades de experimentação e vício. As cidades de miragem que surgem repentinamente no deserto não são mais imagens da cidade de Deus, descendo do céu para iluminar o mundo com a visão da paz. Nem mesmo são réplicas da grande torre de Babel que um dia se elevou no deserto de Senaar para que o homem pudesse tornar seu nome célebre e atingir o céu. São sorrisos brilhantes e sórdidos do demônio na face do deserto. Cidades que abrigam segredos, em que cada qual exerce espionagem sobre seu irmão. Cidades em cujas veias corre como sangue artificial o dinheiro, de cujo seio sairá o último e maior instrumento de destruição. Podemos nós assistir ao desenvolvimento dessas cidades sem fazer algo para purificar nossos corações? Quando o homem, seu dinheiro e suas máquinas rumam para o deserto e lá se estabelecem, não para, como Cristo, lutar contra o demônio, mas acreditando nas promessas deste, de poderio e de opulência, para adorar sua angélica sabedoria, então o próprio deserto se transporta por toda parte. Todo lugar se torna deserto. Todo lugar é solidão em que o homem deve fazer penitência, combater o adversário e purificar seu coração na graça de Deus. O deserto é a morada do desespero, e atualmente o desespero se acha por toda parte. Não pensemos que nossa solidão interior consiste na aceitação da derrota. Não nos podemos evadir, seja do que for, consentindo tacitamente em sermos derrotados. O desespero é um abismo sem fundo. Não pensemos em fechá-lo, permitindo e tentando depois nos esquecer que consentimos. Nisto, portanto, consiste no deserto, viver em face do desespero, mas sem o consentir. Pisá-lo, esmagando-o debaixo da cruz. Lutar incessantemente contra o desespero. Essa luta é nossa solidão. Se lutarmos corajosamente, encontraremos Cristo ao nosso lado. Se não podemos encará-la, jamais o encontraremos. Segundo, o temperamento não predestina um homem à santidade e outro à reprovação. Todos os temperamentos podem servir de material para a ruína ou a salvação. Temos de aprender a ver como o nosso temperamento é um dom de Deus, um talento que devemos fazer valer, até que ele venha. Não importa até que ponto somos dotados de um temperamento difícil ou ingrato. Se fizermos bom uso do que temos, se disso nos utilizarmos para servir nossos bons desejos, podemos conseguir mais do que alguém que apenas serve seu temperamento em lugar de obrigá-lo a servi-lo. Santo Tomás diz que um homem é bom quando sua vontade se alegra com o que é bom. É mau quando a vontade se alegra com o que é mau.
É virtuoso quando encontra felicidade numa vida virtuosa, pecaminoso quando se compraz numa vida pecaminosa. Assim sendo, as coisas que amamos nos dizem o que somos. Conhece-se o homem, portanto, pelo seu fim. Também se faz conhecer pelo seu início. Se o quisermos conhecer em qualquer oportunidade, temos de descobrir a que distância se encontra de seu início e quanto está próximo do seu fim. Daí, igualmente, o fato de o homem que por fraqueza peca, mas não ama o pecado, não ser um pecador no sentido pleno da palavra. Daí o fato de que o homem que por fraqueza peca, mas não ama o pecado, não ser um pecador no sentido pleno da palavra. O homem bom vem de Deus e volta para Ele. Começa pelo dom do ser e pelas capacidades que Deus lhe deu. Alcança a idade da razão e principia a fazer opções. A tendência dessas opções já está em grande escala orientada pelo que lhe ocorreu nos primeiros anos de vida e também pelo seu temperamento. Continuará a ser influenciada pelas ações do que o cercam, pelos acontecimentos do mundo em que vive, pelas características do ambiente da sociedade a que pertence. Todavia, essa tendência permanece fundamentalmente livre. Mas a liberdade humana não atua num vácuo moral. Nem é necessário provocar tal vácuo para garantir a liberdade de nossa atividade. Coação vinda de fora, fortes inclinações temperamentais e paixões dentro de nós, em nada afetam a essência de nossa liberdade. Definem apenas sua ação, impondo-lhe certos limites. Dão-lhe um caráter particular próprio. Um homem temperamentalmente colérico pode ser mais inclinado à cólera do que outro, mas enquanto permanece mentalmente equilibrado, ainda está livre para não se encolerizar. Sua inclinação à cólera é simplesmente uma força em seu caráter, que pode servir ao bem ou ao mal, conforme seus desejos. Se deseja o que é mal, seu gênio tornar-se-á uma arma malfazeja dirigida contra os outros, e até contra a sua própria alma. Se deseja o que é bom, pode seu gênio tornar-se um instrumento controlado, destinado a combater o mal que nele existe, e a auxiliar os outros a vencer os obstáculos que encontram no mundo. Permanece, portanto, livre, podendo desejar o bem ou o mal. Seria absurdo pensar que a emoção não tem lugar na vida espiritual, pelo fato de, às vezes, interferir com a razão. Cristianismo não é estoicismo. A cruz não nos santifica destruindo o sentimento humano. Desapego não significa insensibilidade. Muitos ascetas não chegam a tornar-se grandes santos precisamente porque suas regras e práticas de ascetismo apenas lhes embotaram a sensibilidade, em lugar de libertá-la, dando-lhe a oportunidade de desenvolver todas as riquezas de que é capaz, sob a influência da graça. Um santo é um homem perfeito, é templo do Espírito Santo. Manifesta a seu modo próprio e individual algo do equilíbrio e da perfeição que encontramos no caráter bem ordenado da santa humanidade de Jesus. A alma de Cristo, unida hipostaticamente ao Verbo de Deus, gozava simultaneamente e sem que houvesse conflito da clara visão de Deus e de nossas emoções humanas mais comuns, simples e íntimas. Sentia afeição, pena, tristeza, felicidade, prazer ou desgosto, indignação ou espanto, tédio, ansiedade e medo, consolação e paz. Se não tivermos sentimentos humanos, não podemos amar a Deus de modo como o devemos amar, como homens. Se não correspondemos ao afeto humano, não podemos ser amados por Deus da maneira que Ele determinou amar-nos, com o coração do homem Jesus, que é Deus, o Filho de Deus e o ungido, Cristo.
A vida ascética, portanto, deve se iniciar e prosseguir com supremo respeito pelo temperamento, o caráter, a emoção e por tudo aquilo que nos faz humanos, pois todas essas coisas são elementos integrados na personalidade humana e, portanto, na santidade, porque um santo é alguém que o amor de Deus fez desabrochar plenamente, tornando-o uma pessoa em que brilha a semelhança com o seu Criador. O controle da emoção pela autonegação tende a amadurecer e aperfeiçoar a nossa sensibilidade humana. A disciplina ascética não poupa a nossa sensibilidade. Se o fizer, não cumpre seu dever. Se realmente nos abnegamos, nossa abnegação há de nos privar, algumas vezes, até de coisas de que temos, de fato, necessidade. Sentiremos, portanto, necessidade delas. Temos de sofrer. Todavia, a investida da mortificação sobre os sentidos, a sensibilidade, a imaginação, a vontade, o juízo próprio, tem por fim enriquecê-los e purificá-los. Nossos sentidos ficam amortecidos pelo prazer desordenado. A penitência torna-os agudos, devolvendo-lhes a vitalidade natural e aumentando-a. A penitência ilumina o olhar da consciência e da razão. Ajuda-nos a pensar com clareza, julgar com equilíbrio. Fortalece a energia da vontade. A penitência apura a qualidade da nossa emoção. É na ausência da autorrenúncia e da autodisciplina que se encontra explicação para a mediocridade de tanta arte piedosa, de tantos escritos devotos, de tanta oração sentimental e de tantas vidas religiosas. Muitos se afastam de toda a manifestação dessa emoção barata com uma espécie de desespero heróico e vão procurar Deus num deserto onde as emoções nada encontram que a sustente. Mas aqui também pode haver erro, pois se nossas emoções realmente deixarem de existir no deserto, nossa humanidade também se extinguirá. Devemos voltar do deserto como Jesus ou São João Batista, com nossa capacidade de sentimento desabrochada e aprofundada, fortalecida contra os apelos da falsidade, prevenida contra as tentações, magnânima, nobre, pura. Terceiro, a vida espiritual não é vida mental, não é só pensamento, nem tampouco, é claro, é vida de sensações, vida de sentimentos. Sentir e experimentar as coisas do Espírito e as coisas de Deus. A vida espiritual, contudo, não exclui o pensamento, nem o sentimento. Precisa de ambos. Não é simplesmente uma vida concentrada no ponto alto da alma, vida da qual a mente, a imaginação e o corpo estão excluídos. Não. Se assim fosse, poucas pessoas poderiam vivê-la. E, ainda uma vez, se isso fosse a vida espiritual, não seria de modo algum vida. Para que possa viver, tem o homem de estar plenamente vivo, corpo, alma, coração, mente e espírito. Tudo tem de ser elevado e transformado pela ação de Deus, no amor e na fé. Inútil tentar fazer meditação apenas pensando. Pior ainda, meditar ligando palavras umas às outras, passando em revista um exército de banalidades. Uma vida puramente mental pode ser causa de ruína, se nos leva a substituir a vida pelo pensamento e as ações pelas ideias. A atividade própria ao homem não é puramente mental, pois o homem não é apenas um espírito desencarnado. Nosso destino é viver o que pensamos, porque se não vivemos aquilo de que temos conhecimento, nem chegamos a conhecê-lo. Somente tornando aquilo que conhecemos parte de nós mesmos pela ação é que penetramos na realidade significada por nossos conceitos.
Viver como animal racional não significa pensar como homem e viver como animal. Temos tanto de pensar como de viver como homens. É ilusão tentar viver como se as duas partes abstratas de nosso ser, racionalidade e animalidade, existissem de fato separadamente, como duas realidades concretas diversas. Somos uma só coisa. Corpo é alma. E se não vivermos como uma unidade, morreremos. Viver não é pensar. O pensamento é formado e guiado pela realidade objetiva que existe fora de nós. Viver é o constante ajustar-se do pensamento à vida e da vida ao pensamento, de tal modo que estejamos sempre em crescimento, sempre tendo a experiência de coisas novas nas antigas e de antigas nas novas. Assim, a vida é sempre coisa nova. Quarto, o termo autoconquista pode vir a se tornar odioso, porque frequentemente pode significar não a conquista de nós mesmos, mas uma conquista feita por nós. Uma vitória que, por nosso próprio poder, alcançamos. Sobre o quê? Precisamente sobre algo que não é nós mesmos. A verdadeira autoconquista é a conquista de nós mesmos. Não por nós, mas pelo Espírito Santo. A conquista de si próprio é, na realidade, a entrega de si próprio. Todavia, antes de podermos entregar-nos, é necessário tornarmos-nos nós mesmos, pois ninguém pode entregar o que não possui. Antes de podermos entregar-nos, é necessário tornarmos-nos nós mesmos, pois ninguém pode entregar o que não possui. Digamos com maior precisão, temos de ter bastante domínio sobre nós mesmos para renunciar à nossa vida nas mãos de Cristo, de maneira que Ele possa conquistar aquilo que, por nossos próprios esforços, não podemos alcançar. Para conseguir o domínio de nós mesmos, temos que estar de posse de um certo grau de confiança, de esperança na vitória. E para manter essa esperança viva, devemos, geralmente, ter saboreado a vitória. Temos de saber o que é a vitória e preferi-la à derrota. Não há esperança para alguém que luta por obter uma virtude abstrata, uma qualidade que não possui nenhuma experiência. Nunca poderá eficazmente preferir a virtude ao vício oposto, seja qual for o grau com que aparentemente despreza esse vício. Todos possuem um desejo espontâneo de fazer coisas boas e evitar as más. No entanto, esse desejo é estéril enquanto não temos a experiência do que significa ser bom. O desejo da virtude se vê muitas vezes frustrado em pessoas de boa vontade por causa da repugnância que instintivamente sentem pelas falsas virtudes dos que pretendem ser santos. Os pecadores têm um olhar agudo para discernir a falsa virtude e uma ideia exigente do que deveria ser a virtude de um homem de bem. Se nas pessoas supostas boas veem apenas uma virtude cujo efeito é menos vital e menos interessante do que os seus próprios vícios, haverão de concluir que a virtude não tem sentido e ficarão apegados ao que praticam, embora o detestem. Mas, e se não temos virtude? Como podemos então ter dela experiência? A graça de Deus por Cristo nosso Senhor produz em nós um desejo da virtude, que já é uma experiência antecipada dela. Tornar-nos capazes de gostar da virtude antes mesmo de a possuirmos plenamente. A graça, que é caridade, contém em si todas as virtudes de maneira oculta e em potência, como as folhas e os galhos da árvore estão escondidos no interior da semente. Ser semente já é ter o gosto de vir a ser uma árvore.
A graça habitual traz consigo todas as virtudes cristãs em germe. A graça atual nos move a atualizar essas potências escondidas e realizar o que significam: Cristo agindo em nós. O prazer de um ato bom é algo a ser relembrado, não para alimentar nossa vaidade, mas para nos recordar que as ações virtuosas são não somente possíveis e valiosas, mas podem tornar-se mais fáceis, mais cheias de encanto e mais frutuosas do que os atos viciosos que a elas se opõem, frustrando-as. Uma falsa humildade não nos deve roubar o prazer da conquista, que nos é devido e mesmo necessário à nossa vida espiritual, sobretudo no início. É verdade que mais tarde podemos conservar ainda defeitos que não conseguimos dominar, de maneira a termos a humildade de lutar contra um adversário aparentemente invencível, sem sentirmos prazer algum pela vitória. Pois pode nos ser pedido renunciar até ao prazer que sentimos em fazer coisas boas, de maneira a termos a certeza de que a realizamos por algo mais do que esse mesmo prazer. Mas antes de podermos renunciar a esse prazer, temos de aceitá-lo. No início, o prazer vindo da conquista de si mesmo é necessário. Não tenhamos medo de desejá-lo. Quinto, a preguiça e a covardia são dois dos maiores inimigos da vida espiritual. Constituem perigo ainda maior quando procuram disfarçar-se como discrição. Essa ilusão não seria de tal modo fatal se a discrição não fosse uma das mais importantes virtudes do homem espiritual. De fato, é a própria discrição que nos deve ensinar a diferença que existe entre covardia e discrição. Se teu olho for simples, mas se a tua luz for trevas. A discrição nos diz o que Deus quer de nós e o que Ele não quer. Dizendo-nos isso, nos faz ver nossa obrigação de corresponder às inspirações da graça e de obedecer a todas as outras indicações da vontade do Senhor. A preguiça e a covardia colocam o nosso próprio bem-estar atual em primeiro lugar, antes do amor de Deus. Temem a incerteza do futuro, porque não confiam em Deus. A discrição nos previne contra a dispersão de forças. Para o covarde, porém, todo esforço é desperdício. A discrição nos mostra em que circunstâncias o esforço é desperdício e onde é obrigatório. A preguiça procura fugir de todo risco. A discrição evita o risco inútil, mas nos impele a assumir os riscos que a fé e a graça de Deus nos pedem. Pois quando Jesus Cristo disse que o reino de Deus só podia ser arrebatado pelos violentos, queria indicar que só pode ser conquistado à custa de certos riscos. E, se seguirmos a Cristo, cedo ou tarde temos de arriscar tudo para tudo possuir. Temos de jogar com o invisível e arriscar tudo o que podemos ver, sentir e experimentar. Mas sabemos que vale a pena arriscar, porque nada há de menos seguro do que um mundo passageiro. Pois a figura deste mundo passa. Sem coragem, jamais poderemos atingir a verdadeira simplicidade. A covardia nos mantém num espírito de duplicidade, hesitando entre o mundo e Deus. Ora, com essa hesitação não há verdadeira fé. A fé é apenas uma opinião. Não possuímos nunca a certeza, porque nunca nos decidimos a ceder totalmente à autoridade do Deus invisível. Essa hesitação é a morte da esperança. Não abrimos mão nunca daqueles apoios visíveis que, bem o sabemos, um dia nos hão seguramente de falhar, e essa hesitação torna a verdadeira oração impossível. Nunca chega a ousar pedir algo que, se pede, está tão incerta de ser ouvida que em cada ato de petição procura fraudulentamente construir, pela prudência humana, uma resposta provisória,
que lhe satisfaça. De que adianta orar se em cada momento da oração temos tão pouca confiança em Deus que nos ocupamos em fazer planos para dar uma resposta ao nosso gosto à nossa própria oração? Sexto, não há verdadeira vida espiritual fora do amor de Cristo. Temos uma vida espiritual unicamente porque Ele nos ama. A vida espiritual consiste em receber o dom do Espírito e sua caridade, porque em seu amor por nós, o Sagrado Coração de Jesus determinou que vivêssemos por seu Espírito, o mesmo Espírito que procede do Verbo e do Pai, e que é o amor de Jesus pelo Pai. Se soubermos como é grande o amor de Jesus por nós, nunca teremos medo de ir a Ele em toda a nossa pobreza, toda a nossa fraqueza, toda a nossa indigência espiritual e fragilidade. De fato, quando compreendermos o verdadeiro sentido de seu amor por nós, haveremos de preferir vir a Ele pobres e necessitados. Nunca nos envergonharemos de nossa miséria. A miséria é para nós vantagem quando de nada precisamos, a não ser de misericórdia. Podemos nos alegrar de nossa impotência, quando em realidade cremos que o poder de Jesus se manifesta em toda a sua perfeição, em nossa fraqueza. O sinal mais certo de que recebemos uma compreensão espiritual do amor de Deus por nós é a estima em que temos nossa pobreza, à luz de sua infinita misericórdia. Temos de amar nossa pobreza como Jesus a ama. É tão valiosa a seus olhos que morreu na cruz a fim de apresentá-la ao Pai e enriquecer-nos com os tesouros de sua infinita misericórdia. Temos de amar a pobreza dos outros como Jesus a ama. Devemos considerá-los com o olhar de compaixão dele. Mas não podemos ter verdadeira compaixão pelos outros se não estamos prontos a aceitar a piedade alheia e receber o perdão de nossos próprios pecados. Não sabemos perdoar verdadeiramente enquanto não tivermos experimentado o que seja ser perdoado. Portanto, devemos alegrar-nos de podermos receber o perdão de nossos irmãos. É esse perdão mútuo que manifesta em nossa vida o amor de Jesus por nós, pois, perdoando-nos mutuamente, agimos um para com os outros, como Ele agiu para conosco. Sétimo, um cristão é alguém que vive inteiramente fora de si mesmo e em Cristo. Vive na fé da sua redenção, no amor a seu Redentor, que nos amou e morreu por nós. Vive, acima de tudo, na esperança do mundo vindouro. A esperança é o segredo do verdadeiro ascetismo. Nega nossos juízos próprios e nossos desejos e rejeita o mundo em seu estado atual. Não porque nós ou o mundo somos maus, mas porque não estamos em condições de utilizar do melhor modo nossa própria bondade ou a do mundo. Mas nos alegramos na esperança, gozamos das coisas criadas na esperança, saboreamo-las, não como são em si mesmas, mas como são em Cristo, cheias de promessas. Pois a bondade das coisas é um testemunho da bondade de Deus, e a bondade dele é a garantia da sua fidelidade às suas promessas. Prometeu-nos um novo céu e uma nova terra, uma vida ressuscitada em Cristo. Toda renúncia que não se prende a essa promessa está abaixo do nível cristão. Meu Senhor, não tenho esperança senão em tua cruz. Tu, por tua humildade, sofrimentos e morte, me libertaste de toda esperança vã. Mataste a vaidade da vida presente em tua pessoa e deste-me tudo o que é eterno, ressuscitando dos mortos. Por que hei de querer ser rico quando tu foste pobre?
Por que hei de desejar ser célebre e possuir o poder para ser visto pelos homens, quando os filhos dos que exaltaram os falsos profetas e lapidaram os verdadeiros te rejeitaram e te pregaram numa cruz? Por que hei de acariciar em meu coração uma esperança que me devora, a esperança de uma felicidade perfeita nesta vida, quando essa esperança, fadada à frustração, nada mais é do que desespero? Minha esperança está no que os olhos nunca viram. Portanto, não me deixes confiar nas recompensas visíveis. Minha esperança está naquilo que o coração não pode sentir. Não permitas, portanto, que eu confie nos sentimentos do meu coração. Minha esperança está naquilo em que a mão do homem jamais tocou. Não permitas que eu confie no que posso segurar entre os dedos. A morte há de abrir minha mão e minha vã esperança escapará. Deixa que minha confiança se apoie em tua misericórdia e não em mim. Deixa-me colocar minha esperança em teu amor, não na fortaleza ou na saúde, ou na habilidade ou nos recursos humanos. Se confiar em ti, tudo o mais se tornará para mim fortaleza, saúde, apoio. Tudo me conduzirá ao céu. Se eu não confiar em ti, tudo concorrerá para a minha destruição. Oitavo. Todo pecado é punição do pecado primeiro, do desconhecimento de Deus. Todo pecado é punição do pecado primeiro, do desconhecimento de Deus. Isso quer dizer que todo pecado é castigo por nossa ingratidão, pois como diz São Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 21, os gentios que, entre aspas, conheciam a Deus, desconheceram-no por causa da sua ingratidão em o conhecer. Não o conheciam porque este conhecimento não os enchia de alegria por causa de seu amor. Pois, se não o amamos, mostramos que não o conhecemos. Ele é amor. Deus caritas est. Nosso conhecimento de Deus é aperfeiçoado pela gratidão. Somos gratos e nos rejubilamos com a experiência da verdade de que Ele é amor. A Eucaristia, o sacrifício de louvor e ação de graças, é um braseiro ardente do conhecimento de Deus, pois neste sacrifício, Jesus, rendendo graças ao Pai, se oferece e se imola inteiramente pela glória do Pai e para nos salvar de nossos pecados. Se não o conhecemos em seu sacrifício, de que nos pode ele servir? Porque eu quero amor e não sacrifícios, o conhecimento de Deus e não os holocaustos. Oséias capítulo 6, versículo 6. Não o conhecemos se não lhe somos gratos e louvamos com ele o Pai. Não há neutralidade entre gratidão e ingratidão. Os que não têm gratidão logo começam a se queixar de tudo. Os que não amam, odeiam. Na vida espiritual não existe indiferença para com o amor ou o ódio. Por isso é que a tibieza, que tem a aparência da indiferença, é tão detestável. É ódio disfarçado em amor. A tibieza em que a alma não é nem quente nem fria, nem ama nem odeia positivamente, é um estado em que se rejeita a Deus e a sua vontade, embora mantendo a aparência exterior de amá-lo, a fim de evitar aborrecimentos e salvar a própria pretensa respeitabilidade. É uma condição a que chegam em breve os que habitualmente não têm gratidão pelas graças recebidas de Deus. Alguém que corresponda realmente à bondade de Deus, reconhecendo tudo o que dele recebeu,
não pode, de modo algum, deixar de ser plenamente cristão. A verdadeira gratidão e a hipocrisia não podem coexistir. São totalmente incompatíveis. A gratidão em si mesma nos faz sinceros, ou se não o faz, é porque não é verdadeira gratidão. A gratidão, todavia, é mais que um exercício mental, mais que uma formulação de palavras. Não nos podemos satisfazer com preparar uma lista dos benefícios que Deus nos fez e depois agradecer-lhe superficialmente pelos favores recebidos. Ser grato é reconhecer o amor de Deus em tudo o que Ele nos deu. E Ele deu-nos tudo. Cada respiração é um dom do seu amor. Cada momento de existência é uma graça, pois traz consigo graças imensas de Deus. A gratidão, portanto, nada considera como devido, nunca deixa de corresponder, constantemente toma consciência, com nova admiração e louvor, da bondade de Deus. A gratidão, portanto, nada considera como devido, nunca deixa de corresponder, constantemente toma consciência, com nova admiração e louvor, da bondade de Deus. Pois quem é grato sabe que Deus é bom, não porque o ouviu dizer, mas por experiência própria. E aí é que está toda a diferença. 9. Que significa conhecer e experimentar meu próprio nada? Não basta desviar-me com nojo de minhas ilusões, faltas e erros, separar-me deles como se não existissem e como se eu fora outra pessoa. Essa espécie de autoaniquilamento é apenas uma ilusão ainda pior. É uma humildade fingida, que me faz dizer nada sou, quando na realidade o que penso é quem me dera não ser o que sou. Pode isso derivar de uma experiência de nossas deficiências e incapacidade. Não dá, contudo, nenhuma paz. Para conhecer de fato o nosso nada, temos também de amá-lo. Ora, não podemos amá-lo se não vemos que é bom, e não podemos ver que é bom se não o aceitamos. Uma experiência sobrenatural de nossa contingência nos dá uma humildade que ama e preza, acima de tudo, nosso estado de incapacidade moral e metafísica diante de Deus. Para amar nosso nada, temos de amar em nós tudo o que o orgulhoso ama quando se ama a si mesmo, mas por razões exatamente opostas. Para amar nosso nada, temos de amar-nos a nós próprios. Mas o homem orgulhoso ama-se a si mesmo porque acredita ser digno de amor, respeito e veneração em si mesmo, porque pensa que deve ser amado por Deus e pelos homens, porque se crê mais digno de ser honrado, amado e reverenciado do que todos os outros homens. O homem humilde também ama a si mesmo e procura ser amado e honrado, não porque o amor e a honra lhe sejam devidos, e sim porque não lhe são devidos. Procura ser amado pela misericórdia de Deus. Roga ser amado e auxiliado pela liberalidade de seus irmãos, os outros homens. Crente de que nada possui, sabe igualmente que necessita de tudo, e não tem medo de mendigar aquilo de que necessita, e de procurá-lo onde pode. O homem orgulhoso ama sua própria ilusão e autossuficiência. O homem espiritualmente pobre ama precisamente a sua insuficiência. O orgulhoso exige honras por possuir o que nenhum outro tem. O humilde roga ser admitido a partilhar naquilo que todos os outros receberam. Deseja também ele ser repleto até a plenitude pela bondade e misericórdia de Deus.
10º. A vida espiritual é, antes de mais nada, uma vida. Não é apenas algo a ser conhecido e estudado. Tem de ser vivido. Como toda vida, definha e morre quando separada de seus elementos próprios. A graça está enxertada em nossa natureza, e o homem todo está santificado pela presença e ação do Espírito Santo. A vida espiritual não é, portanto, uma vida completamente separada, desarraigada da condição humana e transplantada para o ambiente angélico. Vivemos como criaturas espirituais quando vivemos como homens que procuram a Deus. Para sermos espirituais, temos de permanecer homens. E, se isso não fosse evidenciado em toda parte na teologia, o mistério da encarnação seria disso amplamente uma prova. Por que Jesus se fez homem, senão para salvar os homens, unindo-os misticamente a Deus por meio de sua santa humanidade? Jesus viveu a vida ordinária dos homens de seu tempo, a fim de santificar as vidas ordinárias dos homens de todos os tempos. Se queremos, pois, ser espirituais, vamos, em primeiro lugar, viver nossa própria vida. Não tenhamos medo das responsabilidades e inevitáveis distrações inerentes à tarefa a nós confiada pela vontade de Deus. Abracemos a realidade. Assim nos encontraremos imersos na vontade vivificadora e na sabedoria de Deus, que por toda a parte nos envolve. Primeiramente, certifiquemo-nos de que sabemos o que estamos fazendo. Só a fé pode dar-nos a luz para vermos que a vontade do Senhor se acha em nossa vida cotidiana. Sem essa luz, não podemos discernir o caminho certo, nem tomar as decisões exatas. Sem essa certeza, não podemos ter confiança sobrenatural e paz. Tropeçamos e caímos constantemente, mesmo quando nos encontramos muito esclarecidos. Todavia, quando nos achamos na verdadeira escuridão espiritual, nem mesmo sabemos que caímos. Para nos mantermos espiritualmente vivos, temos de renovar constantemente a nossa fé. Somos como pilotos de navios imersos no nevoeiro, escrutando a escuridão diante de nós, tentando ouvir o ruído de outros navios, e só podemos atingir o porto se nos mantivermos alertas. A vida espiritual é, portanto, em primeiro lugar, uma questão de estar desperto. Não devemos perder nossa sensibilidade às inspirações espirituais. Devemos estar sempre prontos a corresponder aos mínimos avisos que falam, como que por um instinto oculto, nas profundezas da alma que está espiritualmente viva. A meditação é um dos meios de que o homem espiritual se serve para se manter alerta. Não é realmente um paradoxo que os aspirantes à perfeição religiosa se embotem e adormeçam precisamente no momento da meditação. A oração meditativa é uma disciplina severa, algo que, no entanto, não se pode aprender de modo violento. Requer coragem constante e perseverança. Os que não estão dispostos a trabalhar pacientemente nessa tarefa acabarão finalmente na acomodação. Aqui, como no mais, acomodação é sinônimo de fracasso. Meditar é pensar. Contudo, meditar com êxito é muito mais do que raciocinar ou pensar. É muito mais do que afetos. Muito mais do que uma série de atos a realizar. Na oração meditativa, pensamos e falamos não apenas com os lábios, mas em certo sentido com todo o nosso ser. A oração é então não apenas um formulário ou uma série de desejos a brotar do coração. É a orientação de todo o nosso corpo, espírito e mente para Deus, no silêncio, atenção e adoração. Toda oração meditativa boa é uma conversão da totalidade do nosso ser para Deus. Ora, não podemos entrar em meditação nesse sentido sem uma espécie de comoção interna,
E por comoção não quero dizer perturbação, mas uma quebra da rotina, uma libertação do coração dos cuidados e preocupações das tarefas diárias. A razão por que tão poucos se aplicam seriamente à oração mental é precisamente que essa comoção interna é necessária, e geralmente poucos são capazes do esforço que isso requer. Talvez lhe falte a generosidade, ou pode também ser que careçam de direção e experiência, enveredando por caminhos errados. Perturbam-se, lançam-se na agitação pelos esforços violentos que fazem para se recolher, e acabam por desanimar. Chegam finalmente a uma acomodação, por uma série de rotinas e frustrações que os ajudam a passar o tempo, ou então afrouxam, caindo no estado de semicoma, que esperam poderá ser justificado pelo nome de contemplação. Todo diretor espiritual sabe que coisa difícil e sutil é determinar exatamente a alinhada demarcação entre a indolência interior e os vagos, imperceptíveis inícios da contemplação passiva. Todavia, na prática, atualmente, se tem falado bastante sobre contemplação passiva para dar às pessoas preguiçosas a chance de reivindicar para si o privilégio de orar sem fazer nada. Não existe oração em que nada é feito, ou nada acontece, embora possa muito bem haver uma oração em que nada se perceba, se sinta ou se pense. Toda verdadeira oração interior, por mais simples que seja, requer a conversão de todo o nosso ser para Deus, e até que isso seja atingido ativamente por nossos próprios esforços ou passivamente pela ação do Espírito Santo, não penetramos na contemplação e não podemos com segurança relaxar nossos esforços para estabelecer contato com Deus. Se tentamos contemplar Deus sem primeiro haver voltado totalmente para Ele a face do nosso ser interior, haveremos inevitavelmente de acabar por nos contemplarmos a nós mesmos e mergulharemos talvez no escuro e quente abismo de nossa própria natureza sensível. Não é nessa nossa treva que se poderá com segurança permanecer passivo. Por outro lado, se confiamos demasiadamente em nossa imaginação e nossas emoções, não nos voltaremos para Deus, mas mergulharemos num reboliço de imagens, fabricando para nós mesmos uma experiência religiosa feita à nossa moda, coisa por demais perigosa. O voltar-se de todo o nosso ser para Deus só pode ser atingido por uma fé profunda, sincera e simples, vivificada por uma esperança que sabe ser possível o contato com Deus e por um amor que deseja, acima de tudo, fazer-lhe a vontade. A meditação, por vezes, nada mais é do que uma luta mal sucedida, a fim de nos voltarmos para Deus e procurarmos na fé a sua face. Um sem número de coisas fora do nosso controle pode tornar moralmente impossível fazer uma boa meditação. Nesse caso, bastam a fé e a boa vontade. Se alguém faz realmente um esforço leal e sincero para se voltar para Deus, sem conseguir de modo algum se concentrar, então essa tentativa terá que contar como meditação. Quer isso dizer que Deus, em sua misericórdia, aceita nossos esforços mal-sucedidos, em lugar de uma verdadeira meditação. Por vezes acontece que essa incapacidade interior é um autêntico sinal do progresso na vida espiritual, pois nos leva a depender de maneira mais completa e pacífica da misericórdia do Senhor. Se pela graça de Deus conseguirmos nos voltar inteiramente para Ele, pondo de lado tudo mais a fim de falar-lhe e adorá-lo, isso não significa que possamos sempre imaginá-lo ou sentir-lhe a presença. Nem a imaginação, nem os sentimentos são necessários para uma inteira conversão de todo o nosso ser para Deus. Tampouco é desejável uma intensa concentração sobre uma ideia de Deus. Por difícil que seja transmiti-lo em linguagem humana, existe uma muito real e muito reconhecível, mas quase inteiramente impossível de definir.
presença de Deus, em que nós nos encontramos com Ele na oração, conhecendo aquele por quem somos conhecidos, conscientes de quem tem de nós consciência, amando aquele de quem nos sabemos amados, presentes a nós mesmos na plenitude de nossa própria personalidade, estamos presentes àquele que é infinito em seu ser. Não é uma visão face a face, mas certa presença do eu ao eu em que, com a atenção reverente de todo o nosso ser, conhecemos aquele em quem todas as coisas têm sua existência. O olhar que se abre em sua presença no próprio centro de nossa humildade, no coração mesmo de nossa liberdade, nas profundezas de nossa natureza espiritual. A meditação é esse olhar que se abre. Décimo. Nutridos pelos sacramentos e formados pela oração e doutrina da Igreja, nada temos a procurar senão o lugar especial que a vontade de Deus nos reservou na Igreja. Quando encontramos esse lugar, nossa vida e nossa oração se tornam uma e outra extremamente simples. Descobrimos então o que é de fato a vida espiritual. Não é uma questão de realizar uma boa obra em lugar de outra, de viver num determinado ambiente de preferência a outro, de orar deste modo e não daquele. Não é uma questão de algum efeito psicológico especial em nossa alma. É sim o silêncio de todo o nosso ser no espírito de compunção e adoração diante de Deus, na consciência habitual de que Ele é tudo e nós nada. Ele, o centro para o qual convergem todas as coisas e para quem se devem dirigir todos os nossos atos. Consciência de que nossa vida e nossa fortaleza procedem dele, de que, tanto na vida como na morte, dependemos inteiramente dele, de que todo o curso de nossa vida está previsto por ele e se enquadra nos planos de sua sábia e misericordiosa providência, de que para nós é um absurdo viver como não dependendo dele, a sós, de que todos os nossos projetos e ambições espirituais são inúteis se não vêm dele e nele não encontram seu fim, e de que, acima de tudo, só o que importa é a sua glória. Arruinamos nossa vida de oração se nos ocupamos constantemente em examinar essa oração, procurando-lhe os frutos numa paz que nada é senão um processo psicológico. A única coisa a procurar na oração contemplativa é Deus. E procuramos com êxito quando compreendemos que não o podemos encontrar se ele não se manifestar a nós e que, no entanto, ele não nos inspiraria a buscá-lo se não o houvéssemos já encontrado. Arruinamos nossa vida de oração se nos ocupamos constantemente em examinar essa nossa oração, procurando-lhe os frutos numa paz que nada é senão um mero processo psicológico. A única coisa a procurar na oração contemplativa é Deus, e o procuramos com êxito quando compreendemos que não o podemos encontrar se ele não se manifestar a nós, e que, no entanto, ele não nos inspiraria a buscá-lo se não o houvéssemos já encontrado. Quanto mais felizes nos sentirmos com nossa pobreza, tanto mais perto estaremos de Deus, porque então aceitamos em paz nossa pobreza, nada esperando de nós próprios e tudo esperando de Deus. A pobreza é a porta que conduz à liberdade, não porque permanecemos trancados dentro da angústia e do constrangimento que a pobreza em si mesma encerra, mas porque, nada encontrando em nós mesmos que seja fonte de esperança, sabemos que nada há em nós que mereça ser defendido. Não existe em nós nada de especial a ser amado. Saímos, portanto, de nós mesmos
para repousar naquele em quem unicamente está a nossa esperança. Há na vida espiritual uma fase em que encontramos Deus em nós. Essa presença é um efeito criado do seu amor. É um dom de seu amor por nós. Permanece em nós. Todos os dons de Deus são bons. Mas se neles nos detemos em lugar de repousarmos nele, perdem para nós a sua bondade. O mesmo sucede com esse dom. Quando chega a hora determinada de passarmos a outras coisas, retira o Senhor o sentimento de sua presença, de maneira a fortalecer-nos a fé. É então inútil procurá-lo por meio de algum efeito psicológico, inútil buscar qualquer sensação dele em nossos corações. Chegou a hora em que temos de sair de nós mesmos e subir acima de nós mesmos, e achá-lo não mais dentro de nós, e sim fora de nós, e acima de nós. Isso fazemos primeiramente por uma fé árida, por uma esperança que queima como carvões ardentes sob as cinzas de nossa pobreza. Procuramo-lo também por uma humilde caridade a serviço de nossos irmãos. Então, quando Deus o quer, eleva-nos a si em simplicidade. De que adianta conhecermos nossa fraqueza, se não suplicamos ao Senhor que nos sustente com o seu poder? Que valor há em reconhecer nossa pobreza, se não nos servimos dela para implorar sua misericórdia? Já é bastante lamentável nos comprazermos no pensamento de que temos virtudes, e pior ainda é repousarmos em negligente inércia quando estamos conscientes de nossa fraqueza e de nossos pecados. O valor de nossa pobreza e de nossa fraqueza está em ser em ambas o solo em que Deus semeia a semente do desejo. E por mais abandonados que possamos parecer, o desejo confiante de amar o Senhor, a despeito de nossa abjeção e miséria, é um sinal de sua presença e uma garantia de nossa salvação. 12º. Se queremos ter vida espiritual, temos de unificar nossa vida. Uma vida ou é toda espiritual, ou não o é de todo. Ninguém pode servir a dois senhores. Nossa vida é moldada pelo fim para o qual vivemos. Somos feitos à imagem daquilo que desejamos. Para unificar nossa vida, unifiquemos nossos desejos. Para espiritualizar a nossa vida, espiritualizemos nossos desejos. Para espiritualizar nossos desejos, desejemos não ter desejos. Viver no Espírito é viver para Deus, em quem cremos sem poder vê-lo. Desejar isso é, portanto, renunciar ao desejo de tudo que pode ser visto. Possuir aquele que não pode ser compreendido é renunciar a tudo que pode ser compreendido. Para repousar naquele que está para além de todo repouso criado, renunciamos ao desejo de repousar nas coisas criadas. Renunciando ao mundo, conquistamos o mundo e nos elevamos acima de sua multiplicidade, tudo reunindo na simplicidade de um amor que tudo encontra em Deus. Isso é que Jesus ensinava quando dizia que quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e quem estiver pronto a entregá-la por amor a Deus, salvá-la-á. O capítulo 28 do livro de Jó, que pode ser ouvido aqui no canal, igualmente Baruch, capítulo 3, nos ensina que a sabedoria de Deus está escondida e não é possível encontrá-la. No entanto, acaba supondo ser fácil achá-la, pois o temor de Deus é sabedoria. Um monge nunca deve procurar a sabedoria fora de sua vocação. Se o fizer, jamais a encontrará, porque para ele a sabedoria se encontra em sua vocação. A sabedoria é a própria vida do monge em seu mosteiro.
Vivendo sua vida monástica é que o monge encontra a Deus, e não acrescentando a essa vida algo que Deus não colocou. Pois a sabedoria é o próprio Deus vivendo em nós, revelando-se a nós. A vida se revela a nós somente na medida em que a vivemos. A vida monástica está repleta da misericórdia do Senhor. Tudo o que o monge faz é vontade de Deus e está ordenado à glória de Deus. Fazendo a vontade do Senhor, recebemos sua misericórdia, pois é só por um dom de sua misericórdia que podemos fazer-lhe a vontade com intenção pura e sobrenatural. E ele nos dá essa intenção como uma graça que serve apenas de meio para atrair mais graça e mais misericórdia, alargando em nós a capacidade de amá-lo. Quanto maior for nossa capacidade de receber essa misericórdia, tanto maior será nosso poder de dar-lhe glória. Pois Deus só é glorificado por seus próprios dons, e Ele é mais glorificado por aqueles em quem sua misericórdia produziu maior amor. Ama pouco aquele a quem pouco se perdoa. Lucas capítulo 7, versículo 47. 13º. O mais pobre numa comunidade religiosa não é necessariamente o que possui menos objetos designados para o seu uso. O mais pobre numa comunidade religiosa não é necessariamente o que possui menos objetos designados para o seu uso. A pobreza não é meramente questão de possuir coisas. É uma atitude que nos leva a renunciar a algumas das vantagens que vêm do uso das coisas. Pode alguém nada possuir, mas dar grande importância à satisfação pessoal e ao gosto que pretende aurir de coisas que são comuns a todos: o canto coral, os sermões, a leitura no refeitório da comunidade, o tempo livre, o tempo de outras pessoas. Muitas vezes, o mais pobre da comunidade é o que está à disposição de todos. Pode ser utilizado por todos e nunca toma o tempo requerido para fazer algo de particular para si próprio. Pobreza pode se referir a coisas como nossa opinião, nosso estilo, qualquer coisa que tenda à autoafirmação e a nos distinguir dos outros como superiores aos demais, de tal modo que nos comprazemos nessas particularidades, tratando-as como coisas possuídas. A pobreza não nos deve tornar singulares. O homem excêntrico não é pobre em espírito. Mesmo a capacidade de ajudar os outros e de dar-lhes nosso tempo e o que nos pertence pode ser possuída com apego se, por essas ações, nos impomos aos outros, obrigando-os a não serem gratos. Pois, nesse caso, estamos tentando comprá-los e possuí-los pelos favores que lhes fazemos. Qual de nós, Senhor, pode falar em pobreza sem enrubescer? Nós que fizemos voto de pobreza no mosteiro, somos de fato pobres? Sabemos o que seja amar a pobreza? Tomamos alguma vez o tempo para refletir, mesmo por um momento, por que a pobreza deve ser amada? No entanto, tu, Senhor, vieste a este mundo para ser pobre entre os pobres, porque mais fácil é a um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E nós, com o nosso voto de pobreza, estamos satisfeitos com o fato de legalmente nada possuirmos e de termos de pedir licença a outrem para tudo de que necessitamos? Isso é pobreza? Pode alguém que perdeu o emprego e está sem dinheiro para pagar as contas e vê sua esposa e seus filhos emagrecerem,
e sentem o medo e o ódio roer-lhe o coração, pode ele obter as coisas de que desesperadamente necessita, simplesmente pedindo-as? Ora, que experimente. Entretanto, nós que podemos ter muitas coisas de que não necessitamos, e outras, muitas outras, que nos é um escândalo possuir, nós somos pobres porque as possuímos com licença. A pobreza significa ter necessidade. Fazer voto de pobreza e nunca passar necessidade, nunca precisar de algo sem logo obtê-lo, é rir-se do Deus vivo. 14. Ler deveria constituir um ato de homenagem ao Deus de toda a verdade. Ler deveria constituir um ato de homenagem ao Deus de toda a verdade. Abrimos nossos corações a palavras que refletem a realidade por Ele criada, ou a maior realidade que é Ele mesmo. É também um ato de humildade e reverência para com outros homens, que são instrumentos por meio dos quais Deus nos comunica a sua verdade. A leitura dá a Deus maior glória, quando a aproveitamos melhor, quando é um ato mais profundamente vital, não só da nossa inteligência, mas de toda a nossa personalidade, absorvida e refeita na reflexão, na meditação, na oração, ou até mesmo na contemplação de Deus. Os livros podem falar-nos como a voz de Deus, ou a dos homens, ou como a algazarra da cidade em que vivemos. Falam-nos com a voz de Deus quando nos trazem luz e paz e nos enchem de silêncio. Falam-nos com a voz de Deus quando desejamos nunca deles nos separar. Falam-nos com a voz dos homens quando sentimos desejo de ouvi-los novamente. Falam-nos como a algazarra da cidade quando nos mantém presos por uma lassidão que nada nos comunica. Não nos dão paz nem conforto e, no entanto, não nos deixam escapar ao seu engodo. Livros que falam com a voz de Deus fazem-no com demasiada autoridade para nos divertir. Os que falam com a voz de homens bons nos atraem pelo seu encanto humano. Crescemos encontrando neles nossa semelhança. Ensinam-nos a melhor nos conhecer, reconhecendo-nos nos outros. Livros que falam como a algazarra das multidões nos reduzem ao desespero, pelo simples peso do seu vácuo. Distraem-nos com as luzes das ruas da cidade à noite, com esperanças que não podem ser realizadas. Por maiores e mais amigos que nos possam ser, os livros não substituem, todavia, pessoas. Por maiores e por mais amigos que nos possam ser, os livros não substituem, todavia, as pessoas. Eles são apenas meios de contato com grandes personalidades, com homens que possuíam mais do que sua parte individual de humanidade, homens dotados de qualidades para o mundo inteiro e não apenas para si. Ideias e palavras não constituem o alimento da inteligência, mas sim a verdade, e não uma verdade abstrata que alimenta apenas o espírito. A verdade que um homem espiritual busca é a verdade total, realidade, existência e essência conjuntamente. Algo que possa ser abraçado e amado, algo que possa receber a homenagem e o serviço de nossas ações. Mais do que uma coisa, mas pessoas. Ou uma pessoa. Aquele cuja essência é, sobretudo, existir. Deus. Cristo, a palavra encarnada, é o livro da vida. Nele é que lemos Deus.
15º. A humildade é uma virtude, não é neurose. Liberta-nos para que possamos agir virtuosamente, servir a Deus e conhecê-lo. A verdadeira humildade, portanto, jamais poderá inibir qualquer ação realmente virtuosa. Tampouco pode impedir-nos de nos realizarmos aderindo à vontade de Deus. A humildade nos torna livres para fazermos o que é verdadeiramente bom, mostrando-nos nossas ilusões e retirando nossa vontade daquilo que era apenas um bem aparente. Uma humildade que gela o nosso ser e frustra toda a sã atividade não é de modo algum humildade, mas uma forma disfarçada de orgulho. Seca as raízes da vida espiritual, tornando impossível nossa entrega total a Deus. Senhor, ensinaste-nos a amar a humildade, mas não aprendemos. Aprendemos somente a amar-lhe a camada externa, a humildade que torna alguém atraente e encantador. Por vezes fazemos uma pausa para refletir sobre essas qualidades e muitas vezes fingimos possuí-las e tê-las adquirido praticando a humildade, entre aspas. Se fôssemos realmente humildes, saberíamos até que ponto somos mentirosos. Se fôssemos realmente humildes, saberíamos até que ponto somos mentirosos. Ensina-me, Senhor, a aceitar uma humildade que, sem cessar, me faça ver que sou um mentiroso e um fingido, e que, mesmo assim, tenho a obrigação de procurar com esforço a verdade, de ser tão verídico quanto me seja possível, ainda que tenha que achar inevitavelmente toda a verdade de que sou capaz, envenenada pela duplicidade. Eis o que é terrível a respeito da humildade. Nunca tem pleno êxito. Se ao menos fosse possível ser inteiramente humilde aqui na terra. Mas não. Aí está o problema. Tu, Senhor, foste humilde. Nossa humildade, porém, consiste em sermos orgulhosos e termos plena consciência disso, e nos sentirmos esmagados pelo peso insuportável desse fato, sem nada podermos fazer para remediá-lo. Como és severo em tua misericórdia, e, no entanto, tens de ser assim. Tua misericórdia tem de ser justa, porque a tua verdade tem de ser verdadeira. Contudo, como és severo em tua misericórdia, pois quanto mais nos debatemos no esforço de sermos verídicos, tanto mais descobrimos nossa falsidade. Será misericordioso fazer-nos chegar por tua luz inexoravelmente ao desespero? Não, não é ao desespero que me conduzes, mas à humildade. Pois a verdadeira humildade é, de certo modo, um desespero muito real. Desespero no que concerne a mim mesmo, a fim de que possa esperar inteiramente em ti. Quem poderá suportar cair em tamanha escuridão? 16º. Os sinos têm por finalidade lembrar-nos que Deus só é bom, que a Ele pertencemos, que não vivemos para este mundo. Invadem nossas ocupações, de maneira a nos recordar que tudo passa e que nossas preocupações são sem importância. Falam-nos de nossa liberdade, que as responsabilidades e os cuidados passageiros nos fazem esquecer. São a voz de nossa aliança com Deus no céu. Os sinos nos dizem que somos o verdadeiro templo do Senhor. Chamam-nos à paz com Ele, no mais íntimo de nós mesmos.
No final da bênção do sino das igrejas, se lê o Evangelho de Maria e Marta, para que se possa recordar todas essas coisas. Dizem os sinos, os negócios não têm importância. Repousa em Deus e regozija-te, pois este mundo é apenas figura e promessa de um mundo futuro, e só os que são desapegados das coisas transitórias podem possuir a substância de uma promessa eterna. Dizem os sinos, há séculos fazemos ouvir nossa voz do alto das torres de grandes igrejas. Falamos aos santos, vossos pais, em suas terras. Nós os convidamos como vos convidamos à santidade. Qual foi a palavra que empregamos para chamá-los? Não dissemos apenas, sede bons, vinde à igreja. Não dissemos apenas, guardai os mandamentos. Mas, acima de tudo, nossa voz proclamava, Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou. E dissemos, vinde conosco, Deus é bom, a salvação não é difícil, seu amor a tornou fácil. E essa nossa mensagem se tem dirigido sempre a todos, aos que têm vindo e aos que não têm vindo, pois nosso canto é perfeito como o Pai do céu é perfeito, e derramamos sobre todos nossa caridade. 17. Foi necessário no paraíso que Adão desse nomes aos animais. Assim também é-nos necessário dar nomes às coisas que participam do nosso silêncio. Não de maneira a lhes perturbar a intimidade ou perturbar nossa própria solidão com pensamentos sobre essas coisas, mas para que o silêncio em que estão mergulhadas e que nelas permanece possa ser concretizado e identificado pelo que é. Os seres que estão em silêncio tornam o silêncio real, pois o seu silêncio se identifica com o seu ser. Falar em seu silêncio é falar em seu ser. Falar em seu ser é falar em seu silêncio. Deveria, portanto, ser um ato de reverência. A bênção que recebem os tornam mais dignos de reverência. A oração emprega palavras para reverenciar os seres em Deus. A magia emprega palavras para violar o silêncio e a santidade dos seres, tratando-os como se pudessem ser arrancados a Deus, possuídos e violentamente usurpados diante do seu silêncio. A magia é um insulto ao silêncio do Senhor, fazendo desse silêncio a máscara de um intruso, de um poder maligno que usurpa o trono de Deus e se substitui à sua presença. Mas que poderá substituir aquele que é? Somente aquilo que não é pode pretender usurpar o lugar de Deus, e assim apenas afirma a existência dele mais claramente, pois se suprimimos aquilo que não é das palavras não é, ficamos apenas com a palavra é. No silêncio de Deus, já vencemos a magia, vendo através do que não se encontra lá e compreendendo que aquele que é está mais perto de nós do que o que não é, que tenta a todo momento colocar-se entre nós e ele. A presença de Deus está presente à minha própria presença. Se sou, então ele é. E sabendo que sou, se penetro nas profundezas da minha própria existência e na minha realidade presente, o indefinível sou que constitui o meu ser em suas raízes mais profundas, então, através desse profundo centro, passo ao infinito eu sou, que é o próprio nome do Altíssimo. Meu conhecimento de mim mesmo no silêncio, não pela reflexão sobre mim, mas pela penetração até o mistério de meu verdadeiro ser, que está além de palavras e de conceitos, porque é totalmente pessoal, se abre no silêncio e na subjetividade, entre aspas,
do próprio ser de Deus. Meu conhecimento de mim mesmo no silêncio, não pela reflexão sobre mim, mas pela penetração até o mistério do meu verdadeiro ser, que está além de palavras e de conceitos, porque é totalmente pessoal, se abre no silêncio e na subjetividade, entre aspas, do próprio ser de Deus. A graça de Cristo me identifica com a palavra enxertada, instintum verbum, que é o Cristo vivendo em mim. Vivit in me Christus. A identificação pelo amor conduz ao conhecimento, ao reconhecimento íntimo e obscuro, mas revestido de uma inexprimível certeza conhecida só na contemplação. Quando conhecemos, entre aspas, na certeza obscura da fé iluminada pelo entendimento espiritual, que somos filhos de Deus no único Filho de Deus, experimentamos então algo do grande mistério de nossa existência em Deus e de sua presença em nós, pois apreendemos, sem saber como, cheios de temor reverencial, a verdade inefável de que Deus, debruçando-se sobre o abismo de seu ser inexaurível, deu-nos participação em sua vida, revestiu-nos da luz de sua verdade e purificou-nos nas chamas do seu amor, tornando-nos um só, pelo poder da cruz, com o seu Filho unigênito. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Antes da aurora, como orvalho, eu te gerei. Ó grande Pai de todas as coisas, cuja infinita luz é para mim trevas, cuja imensidade me é como um vácuo, chamaste-me, tirando-me de ti mesmo, porque me amas em ti, e sou uma expressão transitória da tua inexaurível e eterna realidade. Se não me sustentasses unido a ti no coração do teu Filho unigênito, não poderia conhecer-te. Estaria perdido nessa escuridão. Apartar-me-ia de ti nesse vácuo. Pai, eu te amo. A ti que não conheço, e te abraço sem ver-te. Abandono-me a ti a quem ofendi, porque me amas em teu unigênito. Vês a ele em mim, abraças a ele em mim, porque ele quis identificar-se completamente comigo por aquele amor que o levou à morte por mim na cruz. Venho a ti como Jacó nas vestes de Esaú, isto é, nos méritos e no precioso sangue de Jesus Cristo. E tu, Pai, que quiseste ser como cego na escuridão desse grande mistério, que é a revelação do teu amor, passa as tuas mãos sobre minha cabeça e me abençoas como teu Filho unigênito. Quiseste ver-me somente nele. Assim, quiseste ver-me mais realmente como sou, pois o meu ser pecador não é o meu verdadeiro eu, não é o ser que quiseste para mim, mas apenas o ser que eu quis para mim. E não mais quero esse ser falso. Mas agora, Pai, venho a ti no ser de teu próprio Filho, pois foi o seu sagrado coração que tomou posse de mim e destruiu meus pecados, e é ele que me apresenta a ti. E onde? No santuário de seu coração, que é teu palácio e o templo onde os santos te adoram no céu. Décimo oitavo. É necessário chamar pelo nome aquele de cujo silêncio participo e que adoro.
pois em seu silêncio também pronuncia meu nome. Só ele sabe meu nome, no qual também eu sei o seu nome, pois no instante em que ele me chama, meu filho, tenho dele consciência como de meu pai. Esse reconhecimento é em mim um ato, nele é uma pessoa. O ato em mim é o movimento de sua pessoa, seu espírito, seu amor em mim. Quando ele se move, movo-me com ele, de maneira que sou eu também que entro em movimento. E em meu movimento, desperto para reconhecer que eu sou e exclamo: Abba, Pai. Mas desde que não sou meu próprio pai, é inútil querer despertar esse reconhecimento dele chamando-me filho no vazio de meu próprio silêncio. Minha voz só é capaz de suscitar um eco sem vida quando se faz ouvir para si mesma. Nunca haverá em mim um despertar se não for retirado das trevas por aquele que é minha luz. Só aquele que é vida é capaz de ressuscitar os mortos. E a não ser que chame por mim, permaneço na morte, e meu silêncio é o silêncio da morte. Logo que ele pronuncia meu nome, meu silêncio é o silêncio de vida infinita. E sei que sou, porque meu coração se abriu a meu Pai no eco dos anos eternos. Minha vida é um ouvir. A dele é um falar. Minha salvação está em ouvir e responder. Para isso deve minha vida ser silenciosa. Daí ser meu silêncio minha salvação. O sacrifício que agrada a Deus é a oferenda de minha alma e das almas de outros. A alma está em atitude de oferta quando se mantém inteiramente atenta a Ele. Meu silêncio que me separa de tudo mais é, pois, o sacrifício de todas as coisas e a oferenda de minha alma a Deus, e, portanto, o sacrifício mais agradável que lhe posso oferecer. Se conseguir ensinar a outros a viver esse silêncio, estou oferecendo-lhe um sacrifício sumamente agradável. O conhecimento de Deus é melhor que holocaustos. O silêncio interior é impossível sem a misericórdia e a humildade. Existe uma diferença entre vocação e categoria. Os que realizam plenamente sua vocação à santidade, ou que estão tentando realizá-la, são, por esse mesmo fato, impossíveis de classificar. Não entram nas categorias. Se, falando deles, mencionamos uma categoria, temos logo que nos explicar, precisando o nosso pensamento, como se pertencessem igualmente a uma categoria de todo diversa. Em realidade, não estão em categoria alguma. São peculiarmente eles mesmos. Daí não serem considerados pelos homens dignos de muito amor e respeito. Porque a individualidade deles é um sinal de que são muito amados de Deus e de que só Ele conhece seu segredo, demasiadamente precioso para ser revelado aos homens. O que veneramos nos santos, além e acima de tudo que sabemos, é este segredo, o mistério de uma inocência e de uma identidade perfeitamente escondida em Deus. 19. Ouçamos todos juntos o fim deste discurso. Teme a Deus e observa os seus mandamentos, porque nisto está o homem todo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Quem penetrou a sabedoria de Deus, que precede todas as coisas? O temor de Deus é a plenitude da sabedoria, e os seus frutos saciam. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria.
dá a plenitude da paz e frutos de salvação. Filho, se desejas a sabedoria, observa os mandamentos, e Deus dá-la a ti. Eclesiástico, capítulo 1, versículos 3, 20, 22 e 33. No mais íntimo de nosso ser está Deus, que nos ordena ser e viver. Mas não o encontramos apenas pelo fato de encontrarmos nosso próprio ser. Ordenando-nos viver, manda-nos também viver de determinado modo. Seu mandamento não é só que vivamos, mas que vivamos bem e, finalmente, que sejamos perfeitos pelo fato de viver nele. Assim, nas profundezas de nosso ser, colocou a luz da consciência, que nos dita a lei da vida. A vida, quando se conforma a essa lei, que é a vontade de Deus. Viver sob essa luz é o tudo do homem, pois assim chega a viver em Deus e por Deus. Extinguir essa luz por ações contrárias à lei do Senhor é corromper nossa natureza. Faz-nos insinceros para conosco mesmos e faz de Deus um mentiroso. Todo pecado faz isso e conduz à idolatria, substituindo a falsidade à verdade de Deus. Uma consciência falsa é um Deus falso, um Deus que não fala porque é mudo e que nada realiza porque não tem poder. É máscara através da qual murmuramos a nós mesmos oráculos, contando a nós mesmos falsas profecias e dando-nos as respostas que queremos ouvir. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Romanos, capítulo 1, versículo 25. O temor de Deus é o início da sabedoria. A sabedoria é o conhecimento da verdade em sua mais íntima realidade, a experiência da verdade, a que se chega pela retidão de nossa própria alma. A sabedoria conhece a Deus em nós mesmos e nos conhece em Deus. O temor, que constitui o primeiro passo para a sabedoria, é o temor de não sermos verdadeiros para com Deus e para conosco mesmos. É o temor de termos mentido a nós mesmos, de termos colocado a nossa vida aos pés de um Deus falso. Mas todo homem é mentiroso, pois todo homem é pecador. Todos fomos falsos para com Deus. Mas Deus é verdadeiro, e todo homem é mentiroso, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 4. O temor de Deus, que é o início da sabedoria, é, portanto, o reconhecimento da mentira que está em nossa mão direita. Isaías capítulo 44, versículo 20. Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 a 10. Portanto, o início da sabedoria é a confissão do pecado. Essa confissão nos obtém a misericórdia de Deus, faz brilhar a luz de sua verdade em nossa consciência, sem o que não podemos evitar o pecado. Derrama em nossas almas a força de sua graça, ligando a ação de nossa vontade à verdade que está em nossa inteligência. A solução do problema da vida é a própria vida. Não se realiza a vida pelo raciocínio e a análise, mas antes de tudo, vivendo. Pois enquanto não começamos a viver, falta à nossa prudência material com que trabalhar. E enquanto não erramos, não temos ainda os meios para atingir o êxito que esperamos.